Hoje eu vou trazer para você uma aula falando a respeito de padrões de candles. Bem, você talvez já saiba que uma das formas mais usadas para se observar o mercado e os investimentos é usando os candlesticks. O que é candlestick? Bem, o candlestick nada mais é que as velas ou as barras que nós vemos nos gráficos. Um grupo de velas, um grupo de candles formam os gráficos que nós normalmente vemos aí nos investimentos. Os candles têm 4 particularidades. Eles têm uma máxima, uma mínima, uma abertura e um fechamento. E isso delimita o corpo e os pavis que talvez essa vela ou este candle tenha. Quando nós observamos os padrões de candles, nós podemos entender o que o gráfico já falou para a gente, o que está acontecendo nesse momento, e por causa de padrões que se repetem frequentemente, nós podemos talvez entender quais são as probabilidades do mercado fazer um movimento, por exemplo, de reversão. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre 2 padrões de candles de reversão para melhorar aí o seu acerto e a sua leitura no seu trading. Bora? Vamos lá. Como nós vamos falar aqui em padrões de reversão, certamente nós vamos falar então em candles que nós vamos encontrar na parte mais baixa do mercado, a fim de que haja uma reversão para alta, e candles que nós vamos encontrar em topos de mercado para que haja uma reversão para a queda. Então nós vamos ficar atentos sobre isso e dar uma olhadinha aí no meu gráfico. Então nós vamos dar uma olhada aí, amigos, como você pode ver no gráfico, em pelo menos 3 padrões de candles para reversão de mercado. O primeiro que nós vamos olhar é esse aqui, tá? São esses dois aqui, ó, que nós conhecemos como martelo ou hammer, tá? O martelo, ele tem a sua característica, tá? Ele pode ser um martelo assim, positivo, ou pode ser um martelo ao contrário, o que muitos chamam de martelo invertido, tá bem? O martelo tem a sua característica primária, que é deixar uma sombra inferior ou superior grande e fechar muito próximo de sua máxima, tá? Então aqui nós tivemos um candle que abriu aqui, ele foi lá embaixo, mas houve recuperação compradora e ele acabou fechando muito próximo à sua máxima. Ele pode sobrar um paviozinho lá em cima ou não. Mesmo assim, ele é um martelo, tá? E o martelo invertido, que vai aparecer no topo do mercado, esse aqui, ele vai deixar um pavio longo em cima, dizendo que o preço ficou positivo, tentou chegar lá em cima. Mas os vendedores apertaram o preço, pressionaram e ele fechou muito próximo de sua mínima. Tá? Então, é um padrão de reversão. Nós vamos ver, então, na prática, um exemplo de martelo e martelo invertido para a gente poder identificar. Olha lá. Aqui no meu gráfico você está vendo uma tendência de baixa nesse gráfico de 8 horas do Bitcoin. Veja aqui, ó, que até chegou a romper esse fundo que existia. Então, o que se espera deste momento é que haja um movimento de reversão ou um pullback, mas para ajudar nisso, um candle de reversão pode ajudar muito. E no caso aqui apareceu o que para nós? O martelo. Veja que o martelo apareceu com a sua característica, sombra grande inferior e o candle fechando muito próximo de sua máxima. Até tinha uma sombrinha ali, mas não tem problema nenhum. Como é que você vai manejar esse trade? Você pode fazer uma entrada não nesse candle, mas no próximo candle. Se o próximo candle romper esta máxima, você pode fazer um trade desta maneira aqui. Você pode colocar uma entrada nessa máxima, um stop nessa mínima e você pode colocar aí um alvo 1 para 1, 1,5, tá? Colocar aqui um alvo 1 para 1, só para a gente dar um exemplo breve para você, tá? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo? Olha só. Foi lá, tá? Então, um candle de reversão em apenas um candle praticamente já foi lá. Isso não quer dizer que todas as vezes vai acontecer em apenas um candle, já vai dar o seu alvo, tá? Mas é só um exemplo para você ver aqui quão poderoso é o sinal, tá? Você vai entrar sempre na ruptura no próximo candle com stop na mínima, alvo de 1 para 1, 1,5 ou 2 para 1, tá bom, gente? Vai muito do seu apetite de risco se você quiser fazer parciais. Agora olha só o exemplo de um martelo, só que invertido, no topo do mercado. Vamos dar uma olhada? Aqui você possivelmente está vendo no meu gráfico que o mercado está em tendência de alta e rompeu inclusive estes topos anteriores. Só que agora, olha o que aconteceu aqui, um martelo invertido. Veja que esse martelo invertido está cumprindo exatamente sua descrição que nós já demos, ó, que é um longo pavio e um corpo fechando próximo à sua mínima, porque ele está virado de cabeça para baixo, né? Então, ó, até sobrou um paviozinho ali,
mas não é de nada, ele é um martelo invertido. Como que nós manejaríamos esse trade então? Nós não entraríamos neste candle, mas nós entraríamos no próximo candle se ele perder esta mínima, o stop lá em cima. Como é que nós podíamos fazer então? Ó, stop ali em cima. O stop vai dar de 2,20. A gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui um alvo de 4%. Seria um 2 para 1. Será que vai, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O próximo candle acionou o trade. E aí nós veríamos, ó, o mercado realmente foi lá e deu o alvo aqui neste candle. Então veja que o martelo invertido, ele pode ser uma bela figura de reversão, ele pode ser um bom sinal de reversão para a queda. E o martelo convencional, o hammer, o martelo normal, um sinal de reversão para a alta. Muito bem, e o segundo padrão que nós vamos falar hoje é o engolfo. Pode haver dois tipos de engolfo, o engolfo de alta e o engolfo de baixa. O engolfo de alta normalmente vai acontecer em zonas suportes, em zonas baixas do mercado. E o engolfo de baixa vai acontecer em zonas mais altas, nas resistências. E ambos, tanto de baixa como de alta, são padrões de candles para reversão. Como que eles aparecem? Bem, dá uma olhadinha aqui, ó. Normalmente, o mercado vem formando, até vou colocar aqui, ó, para facilitar a sua visualização. O mercado ele vem formando candles negativos, tá? Formando candles negativos. Vem vindo, vem caindo. Quando chega numa determinada área suporte, ao violar uma zona de suporte ou de resistência, um único candle vai engolfar, ou seja, ele vai como que engolir o candle anterior. Às vezes o engolfo é tão grande que o engolfo ele chega a engolir 2 candles, 3 candles anteriores, tá? Quanto maior o engolfo, maior é o seu poder de reversão, tá? Note que o engolfo ele é demarcado, esse candle aqui que fez o engolfo do candle anterior, ou seja, ele engoliu o candle anterior, ele é característico porque a sua abertura e o seu fechamento são maiores do que a abertura e o fechamento do candle anterior. Então o corpo dele, por ser maior, é como que ele engole o candle anterior. Leve em conta que é apenas o corpo, pessoal, é apenas a abertura e o fechamento. Então não está levando em conta a máxima e a mínima do candle, mas sim a abertura e o fechamento. No caso, o corpo do candle vermelho que vai ser totalmente coberto, engolido pelo candle atual, demonstrando assim que agora, ó, parou aqui a força vendedora e a força compradora está em jogo. Isso pode acontecer também no topo ou no fundo de mercado. Vamos dar uma olhada agora, um exemplo na prática no gráfico. Bom, você possivelmente está vendo o meu gráfico aqui, veja que essa zona suporte, ó, ela foi perdida numa tendência de baixa, aí, né? Veio uma lateralidade aqui, ó, e essa tendência, essa pernada perdeu esta linha suporte. No entanto, o próximo candle, note o que ele faz. Ele acaba de engolfar o candle anterior. Como que engolfou o candle anterior, Gustavo? Aqui, ó, a sua abertura e o seu fechamento é maior que a abertura e fechamento do candle anterior. Então, ou seja, o corpo deste candle engole o corpo do candle anterior, proporcionando aí então um engolfo de alta. Como é que nós vamos manejar esse trade? Bem, você vai esperar esse candle fechar e se o próximo candle romper essa máxima, você pode colocar um stop aqui na mínima, né, dessa região. Stopzinho aqui na mínima dessa região. E você pode colocar aí talvez um alvo aí 1 para 1. Vou só dar um exemplo, tá, gente? Para a gente poder exemplificar aqui. Será que funciona isso? Vamos lá. Olha só. A gente pode ver que em poucos candles nós já tivemos o alvo batido, né? E ele realmente foi sim um ponto de reversão momentânea da tendência que estava estabelecida. Então o engolfo, normalmente, ele funciona bastante quando encontrado em zonas suportes ou em zonas de resistência, mas sempre nós temos que ver se uma zona de resistência ou de suporte, no caso aqui um suporte, ó, se ele foi realmente violado, está próximo dali, houve um engolfo, pronto, é a chance de nós tomarmos um trade acreditando na expectativa matemática de que haverá uma reversão a partir dali. E aí, pessoal, gostou da nossa aula? Espero que sim. Deixa um like aí pra gente, já se inscreve no nosso canal se você ainda não é um inscrito. E me diga aí embaixo nos comentários se você já conhecia esses dois tipos de padrão, o padrão martelo e o padrão engolfo. E se você já usa ele ou se vai começar a usar na sua leitura para fazer os seus trades. Comenta aí embaixo se você quer mais aulas como essa.
Espero ter ajudado você. Agradeço sua atenção. Um abraço. Até mais. Fui!